Senhor esteja convosco. Está na minha Jesus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória ao Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficarias alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Jesus está deixando claro para nós que existe uma paz que vem dele, existe uma paz que é própria do mundo. Santo Agostinho define a paz como a tranquilidade da ordem. Repitam comigo: a paz é a tranquilidade da ordem. O que seria então a ordem? A ordem é a reta disposição das coisas de acordo com a sua natureza e finalidade. Vou explicar. A reta disposição das coisas de acordo com a sua natureza e finalidade. Pense no corpo humano. O corpo humano é um modelo perfeito de ordem e paz, porque cada ordem, cada órgão tem a sua natureza, tem a sua finalidade, um é diferente do outro, eles vivem em paz no mesmo corpo e estão o tempo todo a serviço um do outro em paz. O rim não entra em guerra com o coração não entra em guerra com o fígado, cada um tem o seu espaço, a sua natureza e a sua finalidade. Portanto, isso é a ordem, a reta disposição das coisas de acordo com a sua natureza e finalidade. E Santo Agostinho então está dizendo que a paz é a tranquilidade da ordem. Por quê? Porque o mundo e o homem não entende paz com ausência de guerra. Essa é a paz do mundo. O mundo e o homem meramente carnal, ele só entende paz com imposição. A ordem deve favorecer a tranquilidade e liberdade das partes. Veja, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou em paz. Mas porque o mundo se converteu? Não. O medo da guerra nuclear. Todo mundo tinha guerra nuclear. Não quero bomba atômica no meu quintal. Então, um respeita o outro, está vendo? A Pax Romana ainda existe. Você sabe o que é a Pax Romana? Os romanos, eles passavam como um rolo compressor por cima dos reinos. E aí eles faziam com que todo mundo ficasse sabendo da força dele. Por isso, eles crucificavam nas estradas, para que todo mundo que passasse vissem: os romanos são poderosos, nós não podemos nos meter com eles. Então eles chegavam, batiam na porta do rei e falavam assim: e aí, você vai querer que eu entre no seu reino e cobre impostos de você em paz, ou você vai querer que eu passe por cima? E aí todo mundo aceitava a paz pelo medo, pela imposição. Nos países árabes,
quase não tem roubo. Sabia disso? Nos países muçulmanos quase não tem roubo. Sabe o que acontece se a pessoa roubar? Ela tem a mão direita arrancada. Se ela roubar de novo, ela tem o pé arrancado, de forma que ele ainda possa trabalhar. Então ele tem um braço e uma perna. Então ele vai roubar, sim ou não? Sim ou não? Mas porque ele está convencido de que roubar é errado? Porque ele tem medo. Para constituir uma genuína paz e tranquilidade, deve provir de uma verdadeira ordem, de uma ordem tranquila. Quando a ordem é violenta ou omissa, não há verdadeira paz, porque a ordem pode ser omissa também. Por exemplo, os pais: eu vou dar tudo que meu filho quer, porque eu quero paz. Então eu dou tudo que meu filho quer, eu deixo fazer o que quer, vira a casa da mãe Joana, com todo respeito a Joana se estiver aqui, mas é a paz que vem da omissão ou da violência. Então, se o ser humano só entende paz com imposição e violência, a paz no mundo é mera utopia. A não ser, repita comigo, a não ser que venha do Espírito Santo de Deus. Pronto. Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23. Repita comigo: o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura e temperança. Por isso a urgência da evangelização, por isso a urgência da pregação do Evangelho, por isso a urgência de nós darmos testemunho, por isso a urgência para que a verdadeira paz, não a paz do medo, não a paz da imposição, mas a paz do Espírito que brota do amor a Deus e de uma conversão, chegue no mundo. E a gente não precisa de bomba atômica para viver em paz. A paz, ela só é possível se parte de uma vida de conversão que brota do Espírito Santo de Deus. Só em Deus o coração humano encontra repouso, porque a paz supõe o descanso da vontade na posse estável do bem desejado, na posse estável do bem desejado que é Deus. Veja que nós ouvimos no Evangelho: não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Um coração que já tem Deus, um coração que está cheio de Deus, que tem esperança e confiança de que Jesus vai voltar, não vai buscar gananciosamente entrar em guerra por causa de coisas. Lembra que o corpo humano não tem guerra? Todo mundo aqui dentro está satisfeito com seu espaço, com a sua função, com a sua finalidade. Não tem guerra aqui dentro. Mas é natural o homem ter desejos, e nessa vida nunca estaremos livres deles. A experiência cotidiana demonstra que o ser humano nunca se satisfaz com aquilo que tem, seja em relação ao dinheiro, à saúde física ou ao prazer. Situação que põe o ser humano num dilema: buscar sempre mais os bens terrenos, na ilusão de encontrar o que procura, ou amar o único ser eterno, infinitamente bom, capaz de atender em plenitude a todos os seus anseios. Portanto, se nós nos completarmos em Deus e entender que nele nós temos tudo o que precisamos, estaremos em paz com os nossos irmãos. É o que expressa a consagrada frase de Santo Agostinho: fizeste-nos, repita comigo, fizeste-nos para ti, Senhor. Inquieto está o nosso coração, até que repouse em ti.
Nós só encontraremos a paz, meus irmãos, quando nós repousarmos em Jesus. A amizade com Deus é igual à paz. Quando o homem peca, perde a graça santificante do Espírito. Ele estabelece para si um fim ruim, diverso daquele para o qual Deus nos destinou. É óbvio que neste caminho ele não encontrará paz, mas frustração e remorso. Você já experimentou, depois de sair de uma confissão, sair em paz? Um coração em paz? É porque você retomou a sua amizade com Deus. Porque antes, quando estava no pecado, era inimigo, estava em guerra com Deus. Mas quando você se confessou, você voltou à paz. O coração do ímpio e o coração do justo. Os ímpios são como um mar encapelado, vai dizer Isaías, que não pode acalmar-se, cujas ondas revolvem o lodo e a lama. O ímpio, porque se faz inimigo do Criador, não pode desfrutar de verdadeira paz. Seus pensamentos são como um mar encapelado, onde a traição e o erro, a infâmia são maquinados, e em seu coração sujo pela maldade de seus crimes se envolve de lodo e lama. E por fim, eu queria dizer que ainda nós estaremos em guerra para alcançar a paz, mas não em guerra uns com os outros, em guerra com o inimigo de Deus. É com ele, vai dizer São Paulo, que nós devemos lutar. Não são contra homens de carne que é a nossa luta, mas contra os principados e as potestades deste mundo, porque o nosso coração, ele é disputado por duas forças. É Deus que disputa o nosso coração e o inimigo que disputa o nosso coração. E aí, entrando em guerra com a nossa concupiscência, nós daremos a resposta de quem nós queremos pertencer, e assim nós encontraremos a nossa paz. Lembre, a paz procede da ordem. Ordene a sua casa, ordene o seu coração, ordene a sua vida, ou você não vai encontrar a verdadeira paz. Esses dias eu fui abençoar uma casa e tinha lá aquele quartinho da bagunça, e eu dizia para a dona da casa: olha, assim como a bênção de Deus pode estar sobre as coisas, o Padre abençoa e fica abençoado, o mal também pode se alojar em coisas e lugares. E se em Deus habita a ordem, na desordem habita o inimigo de Deus. Então aquele quartinho bagunçado pode ser um indício, um foco do mal, do incêndio espiritual na sua casa, que é fruto de uma desordem interior que você vive. Que a paz procure a ordem, lembrando também que a paz é fruto do Espírito. Só dele nós encontraremos repouso e paz. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.